tecnológicos da integridade dos dados sem realização de cópia nem remoção dos mesmos, ou uma eliminação não reversível ou bloqueio do acesso aos dados. São as 4 modalidades de apreensão de prova digital que estão previstas. Devo dizer que não há nenhuma objeção prática, e isso também tem sido feito, a que os computadores, designadamente em empresas, sejam, através de sistemas de search, controlados na presença dos próprios usuários, sendo dada uma ordem de inserção em documento de papel e depois sendo confirmada a conformidade do próprio documento impresso com o original, isso passar a constar dos autos. E tenho notícia de que isto já tem sido utilizado em Portugal como um procedimento correto, tendo sido admitido em tribunal como prova e não tendo sido contestada a sua legalidade, ou seja, como prova documental normal. E se calhar este procedimento mais primitivo, ao nível da investigação criminal, ainda se revela mais eficaz em termos de celeridade do próprio processo. Agora, todos estes procedimentos, no entanto, entroncam com a dificuldade que é a descoberta de mensagens de correio eletrónico. Isto são procedimentos válidos para a apreensão de dados informáticos, mas quando haja ou elementos de caráter pessoal nesses dados informáticos ou mensagens de correio eletrónico, a lei, nos termos do artigo 17, manda aplicar o regime da correspondência do Código de Processo Penal. O que cria, de facto, a dificuldade de não poder o contacto com o conteúdo dessas mensagens ser em primeira mão do órgão de polícia criminal. Donde, das duas uma, ou a autoridade judiciária competente acompanha a diligência e é a primeira a contatar com o conteúdo das mensagens do correio eletrónico ou outros dados informáticos que contendam com a privacidade das pessoas, ou então ter-se-á de proceder a uma espécie de encapsulamento das mensagens do correio eletrónico para que sejam levadas à autoridade judiciária, designadamente ao juiz, para que convalide a própria apreensão. Só que mesmo que isto seja feito desta maneira, já não estamos na prática a seguir exatamente o regime da apreensão da correspondência. Porquê? Porque a pré-seleção, a triagem das mensagens que são levadas ao juiz, pode ter resultado de uma primeira visualização em termos de pesquisa das mensagens que eram relevantes, porque não são levadas à autoridade judiciária, designadamente ao juiz, todas as mensagens, mas são as mensagens em que há efetivamente informação que condiz com as palavras-chave que foram utilizadas na busca a propósito de uma determinada infração que constitui o objeto do processo que legitimou a própria busca. E, portanto, em rigor, o que nós temos na lei do cibercrime neste momento em Portugal, quanto à apreensão de mensagens de correio eletrónico, não é o regime das escutas telefónicas, não é o regime da correspondência, é um regime sui generis da própria lei do cibercrime, com as suas especialidades que passam pela realização de uma pesquisa em forma de triagem das mensagens relevantes, que corresponde, no fundo, a uma espécie de busca informática, como já tem sido dito, e depois, numa segunda fase, uma intervenção do juiz para a leitura e validação das mensagens de correio relevantes para serem juntas ao processo, na medida em que é depois, finalmente, o juiz que ordena a sua junção aos autos para aproveitamento como prova.